Cruzeiro e Betim. O jogo foi definido nos últimos minutos. O Cruzeiro estava perdendo até os 41 do segundo tempo. O time estava completo. Estreia do Gabigol em casa diante do torcedor. A expectativa era boa. Dudu e companhia, todo mundo em campo. Diniz terminou essa partida vaiado, xingado de novo. Na coletiva, a entrevista depois do jogo, ele disse que acredita sim no trabalho que pode fazer no Cruzeiro. Vários jogadores falaram sobre esse clima de pressão que vive o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre toda essa repercussão. Bom, continuando no nosso estadual Campeonato Mineiro, ontem teve Cruzeiro e Betim no Mineirão. 33 mil torcedores no Gigante da Pampulha, a expectativa era gigante. Por quê? Estreia do Gabigol em casa diante do torcedor. Só que o roteiro não foi muito bom pro cruzeirense. O time começou perdendo e estava perdendo até os 41 do segundo tempo. Conseguiu empatar no finalzinho, conseguiu. Mas o Fernando Diniz saiu vaiado e xingado mais uma vez. Últimos segundos. Fernando Diniz ainda tinha esperança. O árbitro apita pela última vez. Termina o jogo no Mineirão. Quando o jogo acabou, o treinador soltou um palavrão e foi pro vestiário vaiado. Ele foi o principal alvo da torcida no frustrante empate com o Betim. Diniz só apareceu para a entrevista coletiva mais de uma hora depois da partida. Ele revelou que teve uma reunião com a diretoria do Cruzeiro. A gente teve uma conversa particular, não vou entrar no conteúdo da conversa. Em relação da reunião, a reunião ela teve um conteúdo assim, tá claro. A cobrança ela tem que existir. É uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Na quarta-feira, o Cruzeiro perdeu para o Atlético em Brasília e o treinador foi o mais cobrado pelos torcedores. Ontem, já no anúncio da escalação, ...34 mil pessoas foram ao Mineirão com a expectativa de ver uma vitória e o primeiro gol do Gabigol pelo Cruzeiro. Não saiu. Nesse chute, faltou potência. Nessa outra tentativa, o Gabigol furou. A bola bateu na canela ali do Gabigol. O principal reforço do Cruzeiro para a temporada ainda está tentando se entrosar com os novos companheiros. O time dele teve uma atuação muito ruim no primeiro tempo. As melhores chances foram do Betim. Tira de maneira espetacular Fabrício Bruno, quase em cima da linha. No lance seguinte, depois da cobrança de escanteio, saiu o gol de um jogador revelado pelo Cruzeiro. Vem o cruzamento do Foguinho na área, toque de cabeça, gol de Eurico, do Betim. A torcida ficou furiosa com Fernando Diniz. Os laterais William e Marlon também viraram foco de críticas. Eram vaiados sempre que tocavam na bola. O torcedor faz a manifestação que ele bem entende, a gente é pago para performar bem. O Marlon e o William foram substituídos no intervalo por Vidalba e Marquinhos, que ajudaram o time a criar mais no segundo tempo. Matheus Pereira levou perigo. A bola explodiu no zagueiro da equipe do Betim, no chute do Matheus Pereira. Essa cabeçada do Fabrício Bruno passou muito perto. Fabrício Bruno subiu bem, hein? O Diniz estava cada vez mais impaciente. Na última substituição, ele ia colocar o volante Wallace no lugar do zagueiro Fabrício Bruno. Mas o atacante Caio Jorge pediu para sair e o Lautaro Dias entrou. Curiosamente, o gol de empate saiu de um cruzamento do Fabrício Bruno para o atacante argentino. Depois do gol, a torcida aumentou o volume dos protestos contra Diniz. A leitura labial ali. O torcedor falou assim, fora Diniz, pelo amor de Deus.
vaiar, está no direito de estar impaciente e é isso mesmo. E a gente tem que procurar vencer. Tudo tem um limite. O jogo contra o Betim foi o 20º do Fernando Diniz como técnico do Cruzeiro. E os números ajudam a explicar a decepção da torcida com o trabalho do treinador. Foram apenas 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Para o torcedor, se não for 100%, a maioria já está no limite. E está com razão. Isso não é uma coisa. Esses resultados, como você disse, eles não têm defesa. É indefensável. Se a gente pegar por aí, não tem como defender disso. Porque eu pego assim que o time tem margem para crescer e começar a ganhar jogos e conquistar campeonatos. Nisso eu acredito. Não existe problema, e se alguém ventila isso sobre problema, não existe nenhum. Todo mundo trabalha, todo mundo se dedica, todo mundo tenta fazer o melhor. E a gente tem tentado fazer o melhor. Então, assim, a gente continua o nosso trabalho. Sou muito grato a ele todo dia. Então, assim, continuar seguindo, fazer o nosso melhor, se dedicando. Agora ele fala que nós somos uma dupla, porque ele conversa muito comigo, me ajuda muito em termos psicológicos. É uma área que eu preciso muito de ajuda sempre. Então ele tem sido essa ajuda muito para mim nos últimos meses, desde quando ele chegou. E o Diniz, ele é um cara sensacional, uma gratidão enorme sempre. É um prazer para mim estar trabalhando com ele dia a dia, estou aprendendo muito. E a gente tem tentado fazer o melhor. Então assim, a gente continua o nosso trabalho. Diniz garantiu que não vai pedir demissão. A gente tem margem, tem de onde tirar. E eu acho que o time vai responder bem. Eu acredito no trabalho. Eu acredito que a gente pode fazer aqui no Cruzeiro. Infelizmente hoje não fizemos o primeiro tempo bom, o segundo tempo dominamos, mas não conseguimos a vitória. O futebol ele te dá a oportunidade logo de dar a resposta. Espero que na próxima partida a gente possa vencer e entregar um bom resultado para o torcedor. Bom, pelo que a gente vê, os jogadores parecem realmente estar fechados com o Fernando Diniz. A gente vai atualizando tudo. Vamos falar. Gente do céu, Esporte Espetacular ao vivo, agora 12:04. Eu te prometi resultado final no Parque do Sabiá. Bate em casa, quase 35 mil torcedores no Mineirão. E o Cruzeiro amargou 1-1 com o Betim e o buscando o empate somente no finalzinho. Cruzamento de Fabrício Bruno, gol de Lautaro Dias e o Cruzeiro quase sofre mais uma derrota. Torcedor na bronca, muito chateado. Cobrança forte para cima do técnico Fernando Diniz. Muito xingamento, inclusive quando o Cruzeiro marcou o gol. E depois o Fernando Diniz dando a entrevista coletiva como técnico do Cruzeiro e falando sobre alguns pontos. Em alguns dá para concordar, em muitos não dá para concordar, mas tem aí toda a análise da Samuca TV que você pode acompanhar aqui no canal. Tem a coletiva na íntegra também, zona mista. É o Cruzeiro transformando um começo de temporada de muita expectativa, um começo de temporada positivo, vamos dizer, porque teve os empates com São Paulo e com o Atlético Mineiro, a viagem longa e uma vitória sobre o Tombense sem sustos, só que quarta e ontem o Cruzeiro conseguiu transformar tudo neste cenário de desconfiança total e com razão, porque foi uma derrota muito ruim para o Atlético e uma atuação muito ruim, assim como a atuação de quarta, talvez a do Betim ainda pior. E o Cruzeiro empatou apenas e por isso o torcedor na bronca. Teve reunião ontem, diretoria com o Fernando Diniz, cobrança, isso é fato. E o que a gente tem de informação é que o departamento de futebol do Cruzeiro, ele acompanha, está preocupado com este momento. Depois, como eu disse aí, em uma semana foi de uma expectativa grande para uma expectativa baixíssima por causa de 2 resultados péssimos e existe essa preocupação do departamento de futebol. E quando a gente falou ontem que a pressão para cima do Fernando Diniz ela aumenta ainda mais, é uma pressão que vem do externo, de fora, isso já chegou num ponto que é altíssimo, o grau de insatisfação do torcedor do Cruzeiro, e internamente, muita conversa, muita cobrança, para tentar fazer com que o Cruzeiro
saia deste lugar em que ele está entrando neste momento em uma semana apenas. Vamos ser bem sinceros, né? Depois da vitória sobre o Tombense, na segunda-feira, ninguém imaginava que o Cruzeiro, depois de fazer tudo o que fez lá nos Estados Unidos, a pré-temporada, a volta, um elenco com time reserva aí fazendo bom jogo com o Tombense, time reserva jogando 20, 25 minutos de um clássico e bem. E aí você vai para um jogo em Brasília, perde, vem para um jogo no Mineirão, o torcedor dá um voto de confiança e você tem uma atuação como a que teve. Então, o que a gente sabe é que o departamento de futebol não está nada satisfeito com tudo que vem acontecendo. Agora, não tem esse martelo batido sobre uma troca no comando neste momento. E o Fernando Diniz, ele sabe que ele vai ficando em situação cada vez mais complicada para uma permanência, porque os resultados são ruins, contando também os resultados do ano passado. Então, 20 jogos e 4 vitórias, isso aí vai tornando insustentável uma permanência no comando técnico do Cruzeiro. Mas talvez ele ainda ganhe uma oportunidade na quinta-feira diante do Itabirito, o jogo comando do Itabirito, mas a partida será no Independência. Então, o que a gente tem de informação é que o departamento de futebol do Cruzeiro está muito preocupado com esse momento vivido pelo Cruzeiro, com o elenco que foi montado. Todo mundo sabe que algumas peças elas precisam recuperar o ritmo ou ganhar ritmo. O Caio Jorge só foi fazer agora o primeiro jogo na temporada e desde a final da Copa Sul-Americana. O Dudu teve todo o processo de saída do Palmeiras, a cirurgia que ele passou. O Gabigol também não vinha tendo sequência no Flamengo, por mais que tivesse aquela atuação espetacular na final da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. Então, chegaram 9 jogadores aí para uma reformulação no elenco. Mas é fato que a diretoria hoje ela se vê bastante preocupada com o rumo em que o Cruzeiro está indo neste momento, em uma semana apenas. Então, novas conversas vão acontecer ao longo aí dos próximos dias, mas o martelo ainda não está batido sobre trocar ou não o comando neste momento, e por isso, até também uma questão de se avaliar o mercado, o que teria de opção neste momento, qual opção traria uma certeza de que tudo vai funcionar. Então o Cruzeiro neste momento devendo aí continuar ou dar mais um voto de confiança ao Fernando Diniz para que as coisas possam mudar de uma forma drasticamente, aí drasticamente no sentido de tem que mudar muito para ter um novo rumo, um novo cenário, um novo horizonte de um trabalho que ainda pode dar bons frutos. É um desafio gigante. Hoje, pouco torcedor, ou quase nenhum torcedor, imagina de que o Fernando Diniz ele possa ser capaz de reverter este quadro que o Cruzeiro vive no momento. Vamos seguir acompanhando ao longo aí do domingo, deste início de semana, o que vai acontecer no Cruzeiro. Domingo de folga, reapresentação marcada para esta segunda-feira na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!